Beleza, gente. Então, vamos lá. Deixa eu só ver se o som tá pegando. Será que tá pegando? Tá. Pessoal, então vamos lá. Então, olha só. Na última aula, antes da gente fazer o Letbook de Roma e a história em quadrinhos de Roma, a proposta para vocês a história da origem mitológica de Rômulo e Remo, certo? E a gente viu lá que Rômulo se tornou o primeiro rei de Roma, certo? Por quê, gente? Porque olha só, agora a gente vai estudar Roma e a gente vai ver que a história de Roma ela é muito extensa. E a gente divide essa história de Roma em um primeiro momento, Davi, em monarquia. Depois, Roma vai passar a ser uma república. E, por último, Roma vai passar a ser um império. Então, vejam só. Roma, a história de Roma, ela é tão grande e ela aconteceu tanta coisa que ela vai ter 3 formas de governo completamente diferentes. Ela vai ter a Roma monarquia, que é o que a gente vai estudar hoje. Depois, a gente vai estudar o período republicano, que aconteceu muito mais coisa do que na monarquia. E, por último, né, o império. Então, vamos lá. Então, olha só. Nessa imagem aqui, a gente tem Rômulo, né? Que é o menininho que vocês viram, né, na história. Agora já é um adulto. Pedro, você quer sair da sala? Não, né? Agora já é um menino adulto, né? Nessa pintura, como o primeiro rei de Roma. Então, olha só. De acordo com os romanos, durante o período da monarquia, que durou de 753 até 509 a.C., Roma teve 7 reis. Por que os anos aqui antes de Cristo eles diminuem? Porque se começa como acima, depois. Exatamente, Gabi. Porque só vai ser a contagem, né? 1, 2, 3, depois que Cristo nasce. Então, antes de Cristo, é contado dessa forma aqui. Muito bem, Gabi. Então, olha só. Então, olha, nesse período, que Roma foi monarquia, foi há mais de 2.500 anos atrás. Então, vejam só, se Cristo nasceu 2.025 anos atrás, o período monárquico de Roma foi 753 e 509 a.C. Muito bem. Então, olha só. Esses 7 reis que governaram Roma durante esse período, a maior parte deles tinha uma origem, né? Uma origem igual a vocês têm a origem da família de vocês. E essa origem era chamada de Sabinos. Outros eram descendentes de um povo chamado Etrusco. Mas tá bom, só que o rei de Roma, gente, ele não governava sozinho. Olha só, havia, como era o nome do órgão que havia junto com ele? Esse daqui, ó, que tá colocando o dedo? Senado, exatamente. Eu vou abrir aqui para ficar maior para vocês. Aí, agora sim, né? Então, olha só. O que era o Senado? Era um conselho de anciãos. Né? Anciãos eram os homens mais velhos, chefes de famílias, das famílias mais ricas. E esses anciãos, eles ajudavam o rei a tomar algumas decisões. Né? Além disso, na monarquia romana, Luiz, também existia um órgão chamado Assembleia. Tá? Essa Assembleia ela era composta por soldados de até 45 anos. Então, vejam bem, no Senado tinham os homens mais velhos. Já na Assembleia, né, era por soldados até 45 anos. E aí, a gente tem aqui... Opa! A gente tem aqui... Ih, não aumentou. Mas a gente tem aqui Rômulo, o primeiro rei de Roma. Muito bem. E aí, gente, olha só. Por exemplo, o rei da Inglaterra, né, o rei Charles. Quando ele morrer, quem que vai assumir? Um qualquer da Inglaterra? O filho dele, exatamente. Em uma monarquia, geralmente, olha só, geralmente, o poder é hereditário. O que é hereditário?
que passa de pai para filho. Então, em uma monarquia, geralmente o poder é hereditário, né? Ou seja, quando um rei morre, seu filho vai assumir. Geralmente. Por quê? Porque aqui na Roma Antiga, a gente presta atenção, o poder não era hereditário. Então, o que acontecia? Tá? Vamos supor que o João Lucas... Vamos supor que o João Lucas fosse rei de Roma, né? E aí ele morreu. Não era o filho dele que já ia assumir. O filho dele podia até querer ser rei. Mas quem ia decidir quem ia ser o próximo rei depois do João Lucas era o Senado. Exatamente. Né? Então, aí, o Luiz e o Nicolas são do Senado. Então tá bom. Então, eles decidem que o próximo rei vai ser o João Lucas. Tá? Mas, aí o João não está pronto para ser rei, porque ainda faltava a Assembleia votar. Então, os soldados iam ver se concordavam ou não com o João ser rei. Então, veja só, gente. Quando morria o rei, né, ia para os anciãos escolherem o próximo. Depois que os meninos escolheram, não, a gente quer que seja o João, aí ia para a Assembleia votar. Aí os soldados iam escolher se o João podia ou não. Né? Então, gente, por mais que o rei fosse a pessoa mais importante da monarquia romana, ele não tinha um poder ilimitado. André, ele não podia fazer o que ele bem entendesse. Ele tinha um poder bem limitado. Né? E quem limitava o poder dele? O Senado e a Assembleia. Tá bom. Só que o Senado, Luiz, qualquer pessoa podia fazer parte? Não, somente quem era de qual classe? Patrícios. E será que os patrícios eram mais ricos ou mais pobres da sociedade romana? Ricos. Então, vamos lá. Então, olha só, os patrícios. Os patrícios, gente, eles eram a elite da política e da economia. O que é elite? É o cargo mais alto, né? Exatamente. Então, olha só o que o slide diz pra gente. Eles eram ricos, donos de grandes propriedades, né? Tinham muitos rebanhos de animais. E eles tinham os maiores cargos políticos. Mas, quando eu falei eles, as mulheres estavam incluídas? Não, somente os homens, né? E por que eles tinham, né, esses cargos políticos? Porque eles tinham o quê? Ócio, eles tinham tempo para estudar, eles tinham tempo. Então, muita gente fala assim, né? Nossa, por que somente rico faz faculdade, né? Para você fazer faculdade, dificilmente você vai ter tempo de trabalhar também. Então, infelizmente, hoje, né, no Brasil, muitas pessoas que fazem faculdade integral, que é de manhã e de tarde, já são pessoas com dinheiro, porque aí, né, elas não vão precisar estudar, trabalhar, perdão. E isso já acontecia, gente, desde a época da Roma Antiga. Então, olha só, por que os patrícios, né, eram mais estudados? Porque eles tinham tempo para isso. Porque eles não precisavam trabalhar tanto quanto as classes sociais mais baixas. Então, vejam que a desigualdade, pessoal, ela não é algo que existe somente em 2025, né? Ela é algo que existe, ó, há mais de 2.500 anos, certo? E aí, como que você se tornava, Patrícia? Trabalhando muito, será? Sim. Não. Exatamente, Gabi. Você tinha que nascer de uma família patrícia. Né? Então, olha só, era uma aristocracia, né? A aristocracia significa elite, de nascimento. Então, se o João Lucas era um patrício, o filho dele ia ser o patrício, certo? Por mais que o João Lucas... Pode falar, Ei, pessoal, deixa eu prestar atenção na pergunta comigo. Então, como é que está isso? Como surgiram os primeiros patrícios em Roma? Os primeiros patrícios em Roma, eles surgiram quando os primeiros homens latinos chegaram na região que hoje é a Roma, entendeu? Então, já eram homens ricos,
latinos, mas não eram ainda romanos, eram latinos. E aí eles foram formando a sociedade romana. Entendeu? Então vamos lá. E aqui, gente, ó, a gente tem, né, o Patrício segurando 2 bustos, como se fossem seus antepassados. Então vamos lá. Aí, depois dos patrícios, presta atenção na prova. Depois dos patrícios, a gente tinha a próxima camada. Como é o nome da próxima camada social? Os clientes. Então, olha só. Os clientes, eles eram uma camada intermediária. O que é intermediária? Que está no meio, né? Tipo assim, que não é nem tão rica quanto o patrício, mas não é tão pobre quanto os plebeus. Então, eles estavam no meio. Mas olha só, eles eram dependentes das grandes famílias patrícias, para as quais eles prestavam serviços. Ou seja, eles eram empregados dos patrícios, certo? E os clientes, eles acabavam, assim, dedicando muita fidelidade, né, muito respeito ao seu patrício. Então, olha só, né? Aqui a gente tem, né, os clientes servindo os patrícios. E aí, o que os patrícios davam em troca? Alimentação, né, proteção, muitas vezes abrigo. Então, o cliente, ele era como se fosse, né, um empregado do patrício. Então, veja, a gente já viu a classe alta, né, que são os patrícios, e a classe intermediária. Mas a maioria da população, ou seja, o maior número de pessoas em Roma eram de qual classe social? Os plebeus, exatamente. Então, vamos lá. Ah, professora, os plebeus eram os escravizados? Não. Gabi? Levante, por favor. Então, vamos lá. Dom Luiz. Então, vamos lá. Olha só. Os clientes, os plebeus, eles não eram escravizados. Quem eram os plebeus? Artesãos, pequenos agricultores, mercadores. Muitas vezes, eles até tinham, né, uma casa boa, não eram pobres. Só que, por serem plebeus de nascimento, por terem a origem plebeia, eles não podiam participar do governo. Então, vamos supor aqui, tá? Vamos supor que o André seja um plebeu. E ele trabalhou muito. Ele conseguiu uma casa boa para sua família. Só que, mesmo assim, ele nunca ia ter o prestígio do patrício. Sofia, guarde agora. E como é que vocês diferenciaram quem era o plebeu e quem era o patrício? Foi os primeiros que chegaram na Península Itálica, no norte da Roma. Então, os latinos, né, que eram as famílias mais ricas, já se auto-intitularam como patrícios. E aqueles estrangeiros que começaram a vir depois foram se tornando os plebeus. E tinha como a população na sociedade patrícia? Não, porque as diferenças eram muitas, principalmente na roupa, né, na forma de falar, nos hábitos, então eles acabavam percebendo. O professor, o que é os plebeus? Os plebeus eram a classe de Roma, a maior classe, porém que não tinha direitos políticos. Então, assim, tá bom, eles trabalhavam muito, eles eram a maioria em Roma, mas eles não participavam das decisões políticas, eles não podiam fazer parte do Senado, eles não podiam fazer parte da Assembleia. Nós, mulheres? Exatamente. E mais, gente. E se um plebeu ficasse devendo dinheiro para o patrício, ele se tornava o que esse patrício? Um escravizado. Exatamente. Então, os plebeus ainda por cima, né, não tinham, ainda tinham o risco de ser escravizados. E o pior de tudo, se o André, que era um plebeu, se apaixonasse por uma mulher patrícia, eles não poderiam se casar. O casamento, gente, o casamento entre plebeu e patrício era proibido. Pois é. E aí, olha só,
finalizar a pirâmide social de Roma, então a gente já viu. Lá no topo, quem está lá no topo da pirâmide? Patrícios, depois. Clientes, depois. Plebeus e por último, os escravizados. Então vamos lá. Escravizados. Luiz. Pronto. Os escravizados eram pela cor de pele? Não, era por dívidas ou por prisioneiros do quê? De guerra, exatamente. Oi, Miguel. Exatamente, gente. Então, assim, eles não tinham direitos políticos, eles podiam ser vendidos, alugados, né, como se fossem objetos. Então, a vida de um escravizado romano era muito ruim. Conforme a gente for estudando a história de Roma, a gente vai ver que vai chegar no momento que eles vão se tornar os gladiadores, né? Que eles vão para o Coliseu para lutar mesmo em busca da sua liberdade. Mas isso é mais para frente. Então, vamos lá. E aí, gente, né? Como a Pro falou para vocês, o período da monarquia é o período mais curto da história romana. Por quê? Porque a gente vai ver mais para frente que a República, durante a República, ela durou muito mais. Mas como que mudou de monarquia para República? Vai chegar um período da monarquia que os reis eles vão começar a ser muito autoritários. E aí vai ter um último rei chamado Tarquínio, o Soberbo. Lembra que a gente já estudou um pouquinho sobre os nomes? Então, o Tarquínio, ele vai ser muito autoritário e ele não vai querer obedecer o Senado nem a Assembleia. E aí os plebeus vão se unir com os patrícios e vão derrubar a monarquia. E aí, depois da monarquia, vai surgir no período de Roma Antiga a República, né? A República que vai ser o maior período. Então, vamos lá. Olha só. Qual camada tinha mais poder? Patrícios. E qual tinha a vida mais difícil? Escravizados, né? Exatamente, muito bem. Ó, que bonitinho, né? E aí, gente, olha só. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu achar uma imagem dele. Esse aqui é o último rei, né, de Roma, Tarquínio, o Soberbo. A pessoa soberba. Exatamente. A pessoa soberba é uma pessoa que se acha melhor, que se acha acima de todo mundo, né? Então, o Tarquínio, ele tinha essa postura. Tanto que ele ficou conhecido na história como Tarquínio Soberbo. Pode falar. Também. Verdade. Também. Beleza, gente? Então, agora no caderno, a gente vai fazer, né, o desenho da pirâmide social romana. Vocês vão construir. Desenhar. Vamos lá. Então, olha só, vocês vão colocar o nome da classe social e a função deles, tá? Então, por exemplo, escravizados, né? Como uma pessoa se torna escravizada, qual era a função? Patrícios, plebeus, escravizados, clientes,
e na ordem certinha. Beleza? Beleza?